Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, é nesta alegria do amor de Cristo, nesta alegria deste tempo fantástico que nos é dado viver, que aqui estamos, unidos ao José, a Ivone e toda a família, os amigos, os parentes, todos aqueles que de perto e de longe nos estão aqui connosco, para celebrarmos a Eucaristia, para celebrarmos o dom do Espírito Santo, para darmos graças a Deus por aquilo que o Senhor nos concede pelo seu Espírito, para pormos nas mãos dele aquilo que são os anseios, as dores e as dificuldades do nosso coração e da nossa vida. No início da nossa celebração, reconheçamos que somos pecadores, para celebrarmos com fé estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu peco muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, roguei por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos a graça de viver dignamente estes dias de alegria em honra de Cristo ressuscitado, de modo que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, alguns homens que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos de Antioquia: se não receberdes a circuncisão, segundo a lei de Moisés, não podereis salvar-vos. Isto provocou muita agitação e uma discussão intensa entre Paulo e Bernabé.
tiveram com eles. Então decidiram que Paulo e Barnabé e mais alguns discípulos subissem a Jerusalém para tratarem dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a Igreja, decidiram escolher alguns irmãos e mandá-los a Antioquia com Barnabé e Paulo. Eram Judas, a quem chamavam Barsabás, e Silas, homens de autoridade entre os irmãos. Mandaram por eles esta carta: os apóstolos e os anciãos, irmãos vossos, saúdam os irmãos de origem pagã residentes em Antioquia, na Síria e na Sicília. Tendo sabido que, sem nossa autorização, alguns dos povos nos foram inquietar, perturbando as vossas almas com as suas palavras, resolvemos, de comum acordo, escolher delegados para vos enviar-vos, juntamente com os vossos queridos Barnabé e Paulo, homens que expuseram a sua vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso vos mandamos Judas e Silas, que vos transmitirão de viva voz as vossas decisões. O Espírito Santo e nós decidimos não vos impor mais nenhuma obrigação, além destas que são indispensáveis: abster-vos da carne imolada aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das relações imorais. Persevereis bem, evitando tudo isso. Adeus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. ao cimo de uma alta montanha e mostrou-me a cidade santa de Jerusalém, que descia do céu da presença de Deus, resplandecente da glória de Deus. O seu esplendor era como o de uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalino. Tinha uma grande e alta muralha, com 12 portas e, junto delas, 12 anjos. Tinha também nomes gravados.
os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas a nascente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 portas a poluir. A muralha da cidade tinha na base 12 reforços salientes, e neles 12 nomes, os dos 12 apóstolos do Cordeiro. Na cidade não vi nenhum templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Omnipotente e o Cordeiro. A cidade não precisa da luz do sol nem da lua, porque a glória de Deus a ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem me não ama não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas, estando ainda convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos enviará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se me amasseis, ficaríeis contentes por eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos-lo agora, antes de acontecer, para que, quando acontecer, acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e amigos caríssimos, estamos a celebrar o 6º domingo do tempo da Páscoa, já na expectativa da grande festa do Espírito Santo, que, com a graça de Deus, havemos de celebrar de hoje a 15 dias. No entanto, agora é tempo de unirmos a nossa voz à voz da esposa, a Igreja, que clama a Deus Pai, dizendo: Vem, Creator Spiritus. É o tempo do desejo, é o tempo de desejarmos o Espírito, para que Ele venha e encha as nossas almas com a sua luz celeste. Mas hoje, neste tempo que medeia o Pentecostes, ouvimos a doce promessa de Jesus no Evangelho, que dizia o seguinte: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. E agora vem a promessa: e viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus promete estar connosco sempre. Cristo ressuscitado jamais está ausente das nossas vidas. Cristo ressuscitado jamais está longe, jamais fica fora da nossa existência. Seja das alegrias que vivemos, sejam também das dores e aflições que a nossa vida tem. E como nos recordava o Papa Bento XVI, Cristo não pertence ao passado, mas ao presente. Está vivo e vive no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, deixai, pois, que vos apresente a meditação deste Evangelho a partir de 3 pontos distintos. Primeiro, somos todos morada de Deus. Por isso Jesus dizia naquela promessa:
viremos a Ele e nele faremos a nossa morada. Quer dizer, caríssimos, que somos todos morada de Deus. Deus, que é amor, como nos repete São João na sua primeira carta, quer uma morada, e a sua morada é no nosso coração. Santo Agostinho dizia: tarde te amei, Senhor, procurei-te em tudo o que havia para procurar, mas não te encontrando, encontrei-te dentro de mim. Sim, é no íntimo do nosso coração, pela graça de Deus, que Jesus nos habita. Portanto, caríssimos, Jesus não é apenas um conjunto de ideias. Jesus não é alguém que apenas podemos admirar pela singularidade da sua vida. Mas Jesus é uma presença viva. E é isto que Ele nos promete hoje no Evangelho. Eu e o Pai viremos a Ele e nele faremos a nossa morada. Portanto, o grande mistério que Cristo hoje nos apresenta é que nós somos a habitação de Deus. Não é pouca coisa. Aliás, caríssimos irmãos e irmãs, Deus entra na nossa história como um hóspede. Ele não se impõe, propõe-se e, sobretudo, espera que nós o convidemos para a nossa vida. E agora a pergunta é simples: estamos dispostos a convidar Cristo para a nossa vida? Ou fazemos de Cristo apenas e só alguém que celebramos ocasionalmente, quando nos apetece ou quando as circunstâncias impõem? Não pode ser. O cristão é aquele que recebe Cristo na sua vida. Por isso, convidemo-lo. Caríssimos irmãos e irmãs, o cristianismo é uma relação. Acreditar em Cristo é acreditar que Ele está vivo e relacionar-se com Ele. Não é algo do passado, mas é um encontro com uma pessoa sempre viva e atuante nas nossas vidas. Segundo ponto, diz Cristo que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Portanto, sem o Espírito Santo, sem esta força, este amor de Deus feito pessoa, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Paráclito, sem este Espírito, Cristo, o seu Evangelho, fica no passado. Mas com Cristo, mas com o Espírito Santo, a pessoa de Cristo torna-se viva. O seu Evangelho torna-se letra viva. E é o Espírito Santo que nos ensina e nos recorda tudo quanto Jesus disse. É o Espírito Santo que ilumina a palavra que nós lemos. É o Espírito Santo que sustenta a nossa fidelidade a Deus. Sustenta a nossa fidelidade às promessas do nosso batismo. É o Espírito Santo que nos reconcilia uns com os outros e com Deus. Portanto, o Espírito Santo é o protagonista da história da Igreja e da história pessoal de cada um de nós. O Espírito Santo não fala ao ouvido, caríssimos irmãos, porque às vezes há coisas que entram por um ouvido e saem por outro. O Espírito Santo fala-nos ao coração, fala em profundidade, com aquela linguagem tantas vezes inusitada e inesperada, que nós nem sempre estamos despertos ou dispostos a ouvir. Portanto, é o Espírito Santo que faz a memória viva do Evangelho. Sem o Espírito, tudo o resto é mera organização. Terceiro ponto: dou-vos a paz, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Cristo promete a paz. Portanto, a paz, nesta perspectiva acabada de ler no Evangelho, é aqui entendida hoje como dom, por um lado, e como missão, por outro. É dom porque Cristo é quem nos dá. Aliás, se lermos os relatos do Evangelho, em que Cristo aparece aos seus discípulos depois da ressurreição, como é que Ele os cumprimenta sempre? A paz esteja convosco. Novamente vos digo, a paz esteja convosco. Portanto, a paz é o dom do ressuscitado. Mas de que paz tratamos hoje aqui no Evangelho, senhores? Não é a ausência de guerra, não é sequer a ausência de conflitos interiores ou das tensões às quais tantas vezes estamos sujeitos. Não é dessa paz. Não é dessa paz, caríssimos irmãos e irmãs. Aquilo que hoje estamos aqui a tratar é de um dom, de um presente, de uma oferta pascal, que o Senhor ressuscitado tira da sua morte e ressurreição para nos dar. Aliás,
Ensina o Catecismo que um dos dons, aliás, um dos frutos do Espírito Santo é a paz. Portanto, quem recebe o Espírito Santo, esta força de Deus, esta terceira pessoa da Trindade, que nós recebemos nos sacramentos, no batismo, na Eucaristia que celebramos, no Crisma, quem recebe o Espírito Santo, produz a paz na sua vida. A paz de Deus é uma paz que reconcilia, a paz de Deus é uma paz que pacifica o nosso coração. A paz de Deus enraiza, fortalece a nossa confiança em Deus. Só um coração que vive em paz, consigo, com o próximo, é capaz de estar também em paz com Deus. É capaz de alimentar essa sua fé. Portanto, caríssimos irmãos, a paz que nos dá Jesus Cristo não é aquela que nos exime, não é aquela que nos liberta de qualquer conflito. Mas a paz que Nosso Senhor nos dá, sabeis qual é? É aquela paz que nos torna fortes no meio das dificuldades. É aquela força que Nosso Senhor nos dá, de tal maneira que todo o nosso ser fique tranquilo, mas também com aquela força, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das adversidades. Meus amigos, concluindo, hoje somos convidados, então, nestas três perspectivas. Primeiro, a acolher Deus como hóspede na nossa vida e a reconhecer a grande dignidade que o ser humano tem. É a morada de Deus. Eu e o Pai viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Temos consciência disto? Já pensastes que és morada, templo de Deus e que o Senhor habita em ti? Diz São Paulo, noutra passagem da Escritura. Reconhece, pois, a tua dignidade. Segundo lugar, convidados a escutar a voz do Espírito Santo, que leva à união na Igreja, que nos fala ao nosso íntimo. Não vos esqueceis, o Espírito Santo não fala ao ouvido, o Espírito Santo fala mais profundamente, fala ao coração. E em terceiro lugar, viver a paz do ressuscitado, aquele que nos torna fortes e livres de qualquer medo. Esta é a paz de Deus. Não há ausência de conflito ou de tensão, mas é a fortaleza que Nosso Senhor nos dá para a gente poder ultrapassar as dificuldades da vida. Por isso, às vezes, nós olhamos para determinadas pessoas que passam dificuldades na vida. A gente olha e diz, aquela pessoa tem passado isto e isto, mas vejam a paz com que ele está interiormente. Quando nós abrimos o nosso coração aos frutos do Espírito, nós ganhamos esta fortaleza interior. Caríssimos, ao terminar este mês de maio, mês de Maria, mês em que Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos, ela que é a mãe do ressuscitado, ela nos ajuda a viver esta escuta atenta. Ela nos ajuda a ser o quê? Homens e mulheres de esperança. E para sermos pessoas de esperança, neste contexto de alegria jubilar que estamos a viver este ano, é preciso ter consciência que somos morada de Deus, que o Espírito é aquele que age em nós e que um dos seus frutos é a paz. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Renunciais a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas seduções. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Digamos todos: esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos alegramos de professar em Jesus Cristo nosso Senhor. Irmãos caríssimos, oremos a Deus, nosso Pai misericordioso, pela Igreja e por todos os homens, pedindo-lhe pela intercessão de Jesus Cristo, que nos envie a sua paz e o seu Espírito, para vivermos da sua palavra e permanecermos no seu amor.
pela Igreja, Templo Santo de Deus vivo, Esposa de Cristo, resplandecente de beleza e de graça, que ensina aos homens o caminho da verdade, oremos, irmãos. Ouvimos. Pelo Papa, Leão XIV, pelos bispos, presbíteros e diáconos, pelos fiéis que dão testemunho do Evangelho e pelos que estão atentos à voz do Espírito, oremos, irmãos. Ouvimos. Pelos que lutam pela paz em toda a terra, pelos que acreditam que ela é possível e por aqueles que a imploram sem cessar, oremos, irmãos. Ouvimos. Pelos que guardam a palavra de Jesus, pelos que o amam e o adoram, e por aqueles que se perturbam e têm medo, oremos, irmãos. Pelos que acreditam que a violência pode ser vencida, pelos que buscam a paz de Cristo e a dão aos outros, e por todos aqueles que a não têm, oremos, irmãos. Ouvimos. Deus fiel e cheio de misericórdia, que prometestes vir habitar com o vosso Filho no coração dos que guardam a vossa palavra, concedei-nos o dom pascal do vosso Espírito, para nos sentirmos desde agora cidadãos da Nova Jerusalém, a cidade santa do céu, e construirmos um mundo novo, onde vós sereis tudo em todos para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente dos sacramentos da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os corpos celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, que sois verdadeiramente santo, sois fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja. Ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto
em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornei-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos os pais e os irmãos, todos os familiares defuntos de José e Ivone, por alma da irmã Rosa dos Anjos, missionária reparadora, José Arlindo Alves, no 4º aniversário do seu falecimento, e as almas todas benditas do purgatório, as esquecidas e abandonadas, e as que em maior sofrimento necessitam deste nosso sufrágio, de todos os que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, a Senhora de Lourdes, a quem peço por uma intenção particular, pelas intenções dos nossos mordomos, pelas suas famílias, por todos aqueles que os ajudaram ao longo de toda esta semana, por uma intenção pela paz no mundo inteiro, pela nossa ouvidoria e pelo aumento e a perseverança das vocações. São José, seu esposo castíssimo, os bem-aventurados, Santo Antão, nosso padroeiro, todos os santos, os bem-aventurados apóstolos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Ensinamentos do Salvador, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, quando esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz pela vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu Deus, eu espero, mas aumentai a minha esperança. Meu Deus, eu vos amo, mas aumentai o meu amor. Doce coração de Jesus que tanto nos amais. Jesus, manso e humilde coração. Dai-nos, Senhor, o eterno descanso. Que as almas de todos os nossos familiares defuntos descansem em paz. Oremos. Deus todo-poderoso e eterno, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal.
pascal e infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amanhã, segunda-feira, haverá missa às 9 da manhã na Igreja de São Francisco. Terça, quarta e quinta-feira estarei ausente a participar na reunião anual dos ouvidores da nossa Diocese, que regressa na sexta. Na sexta-feira teremos missa aqui em Santo Antão às 6h30 da tarde. No sábado, às 6 da tarde, na Igreja de Portugal. E no domingo, o horário habitual, 9h30 em São Tomé, 10h30 na Matriz e ao meio-dia aqui em Santo Antão. Vamos então agora proceder à colação. Não faz mal, confere para nós. São os maiores que as coroas maiores, os mais pequeninos que as pequeninas. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super te et maniat semper. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super te et maniat semper. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super te et maniat semper. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super te et maniat semper. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super te et maniat semper. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super te et maniat semper. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super te et maniat semper. Amen. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso per gratia, que tu creasti de pectora.
misericordia fidelium sancti spiritus illustratione docuisti da nobis in eodem spiritu recta sapere et Deus e per consolationem gaudere per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum qui tecum vivit et regnat in unitate eius Deum Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.